Então vamos lá. Beleza. Então, em relação ao Trump, seria o quê? Ele teve... O julgamento que tá rolando dele aqui agora tem a ver com a Stormy Daniels, com um suborno que ele pagou pra Stormy Daniels de $130 mil, né? Pra manter em silêncio uma relação extraconjugal de 10 anos antes. Há um papo de Exato. prostituição e tudo mais, mas de qualquer maneira, tem estados que é permitido, tem estados que não. De qualquer maneira, esse não é o problema. O fato seria... a falsificação de registros comerciais para esconder esses valores, né? E essa é uma informação relevante para o público na hora de votar e tudo mais, né? Saber se ele está envolvido nisso. E essa que seria o grande ponto em relação a essa questão do Trump, né? Exatamente. Se bem que, assim, particularmente, até estudando um pouco da história dos Estados Unidos, é levemente relevante a tomada contra a corrupção dos Estados Unidos. Sim. Estranhamente, a gente pode falar sobre isso. Mas os Estados Unidos, o que pegaria muito é justamente o Trump ele utilizar uma organização para esconder e falsificando esses documentos, que é a suposição dos Estados Unidos, e o detalhe de ter traído a companheira, porque isso sim pega um pouco nesse público conservador aí, que o Trump ele abraça em alguns estados. Então, interfere diretamente na imagem dele, que ele não está tendo uma vantagem tão grande assim em relação ao Biden em alguns estados. Então, isso pode interferir diretamente na imagem que ele tem com o eleitorado. Mas esse realmente não é o único processo contra o Trump, né? Porque ele já enfrenta outros dois. A gente tem também um processo dele, que ele é um dos indiciados ali na questão do Capitólio, para quem não lembra, né, em 2020, os apoiadores de Trump, bem parecido com o nosso 8 de janeiro, assim, né? A galera invadiu o Capitólio, cometeram diversos crimes. Então, mesma linha, e também tem um outro processo que ele também é réu na questão de violação de direitos civis. Então, assim, o Trump ele já está ali envolvido em processos, né? Então, não é uma pessoa idônea, mas a gente já sabe também que os Estados Unidos, ele já elegeu o Donald Trump, e essa ideia ali de uma figura enérgica, uma figura que é questionável, uma figura que briga e vai para os embates, é muito o que eles buscam. E justamente por isso nós temos esse segundo corte. O Trump ele poderia chegar de muitas formas nesse julgamento, mas a forma que ele chegou é o seguinte: ele está utilizando o julgamento para dizer que o judiciário dos Estados Unidos está em uma guerra ali contra a América, não é algo pessoal com ele, é uma guerra contra a América. Qualquer similaridade que a gente possa ter, por exemplo, com um ex-presidente que fala assim, o judiciário está querendo acabar com a democracia, é só semelhança, tá? Aí a gente pode dar uma olhadinha para a gente ver essa noção aí do que a extrema-direita está fazendo. Vamos lá. Tá falando que essa é perseguição política, é uma perseguição como jamais vista, ninguém nunca viu algo assim. Diz também que, de novo, esse caso nunca deveria ter sido apresentado. É um ataque aos Estados Unidos. Enfim, né? Tipo, é uma retórica que é repetida e repetida e novamente, assim, ela acaba, né, entrando dentro, pelo menos, do subconsciente das pessoas, e a partir daí você começa a ver que a galera começa, né, a relativizar algumas condutas, de alguma forma isso começa a influir dentro do raciocínio da pessoa, né? Exatamente. E é toda uma construção de um imaginário ideal, né? O que é que você quer? Você quer um presidente ali estável, um presidente que faz algumas coisas básicas ali na administração, ou você me quer que eu falo o que você quer ouvir, que eu vou fazer ali um muro para separar os mexicanos de nós, porque nós somos superiores, que eu vou acabar com a China porque eles trouxeram o vírus e eles têm uma economia que está crescendo nos últimos 20 anos melhor do que a nossa. Então, assim, qual é o discurso que você quer, né? E ele vende muito bem esse discurso, né? Um discurso excludente, né? Protecionista, excludente pra caramba, né? Tipo... Xenofóbico, fascista, né? É a linha do Donald Trump. Mas é só para a gente compreender também um pouquinho dessa construção de estar... um detalhe, né? Ele não estava apenas com uma mulher que ele teve uma relação, né?
ele estava com uma ex-atriz pornô. E isso também é um outro ponto que alguns articulistas comentam sobre o que pode pesar na imagem do Trump, que é justamente, que deve ser utilizado muito bem pelos seus adversários, que é justamente, né, a Stormy Daniels ser uma ex-atriz pornô e ter todo um estereótipo de que muitas vezes aquelas famílias tradicionais não gostam dos Estados Unidos. Infelizmente, na jogada política, a misoginia também faz parte, é um dos fatores que deve ser utilizado nessa corrida eleitoral contra o Trump. E aí o nosso próximo post é justamente sobre isso, é trazer quem é essa mulher ali que entrou nessa disputa eleitoral para diminuir um pouquinho esse perfil do Trump de boa pessoa e boa família, né? Vamos lá, tá na tela. Então, ao Visão CNN, a cobertura especial agora da ida de Donald Trump ao prédio da Justiça, acusado formalmente no caso que envolve pagar pelo silêncio de uma atriz de filmes adultos, atriz pornô, se você preferir. Vou explicar quem é ela. Quem é Stormy Daniels, uma das figuras centrais desse processo em que Trump acabou indiciado. O nome de batismo de Daniels é Stephanie Clifford. Ela nasceu na Louisiana, no sul dos Estados Unidos, mas ficou conhecida na Califórnia, onde trabalhou como dançarina exótica, atriz, diretora e produtora de filmes pornográficos. Ela conta que conheceu Trump em 2006 em um torneio de golfe em Nevada. Segundo a atriz, o guarda-costas de Trump levou para o quarto do republicano, a levou, onde ela esperava jantar com ele, mas depois houve uma relação íntima. Stormy garantiu que o ex-presidente prometeu incluí-la em seu programa de TV e só em 2018 disse que ela não poderia participar. Então, em 2016, em plena campanha presidencial, o advogado de Trump negociou um acordo que previa o pagamento de $130 mil para garantir o silêncio de Stormy Daniels. Ela quebrou o acordo em 2018 com uma entrevista onde afirmou ter recebido ameaças para não comentar sobre esse caso. Tá aí. Então, muito bem, esse é o caso da Stormy Daniels e do Donald Trump. E, enfim, né? Tipo, essa volta da direita, acho que a grande provocação desse corte é o que você colocou lá na nossa descrição, lá, Dai. Será que o mundo tem essa sorte de não contar mais com o Donald Trump? E acho que, assim, a grande problemática de um cara desse tamanho, e eu digo isso porque, assim, ó, dentro do American Dream ali, o Trump é nota 11. Sabe assim? Dentro daquela ideia do branco milionário, assim, super bem sucedido, tô na beira do ringue, tô não sei o quê, tô andando de iate, tô comprando as coisas caras e tô tirando essa onda. Dentro de tudo isso aí, o cara é um cara nota 11 dentro do imaginário americano, né? Então é normal que essa revanche, essa volta, tenha aí uma proporção um pouco maior, pelo menos no que tange ao momentum político, né? Então o momentum político acaba deixando a gente com esse aflito, né? Com a solução. Não que o Biden seja muito melhor, né? Geopoliticamente, né? Falando, né? Internacionalmente falando. Né? Mesma coisa. E aí a gente coloca o Barack Obama no mesmo pote, tranquilamente e tudo mais. Mas em relação ao que os caras estão falando ali, eu acho que o LWV aqui nos nossos comentários, ele falou uma coisa, ele falou assim, gente, velho rico pegando novinha nunca tirou voto de ninguém, cara. E dentro dessa escalada aí do cara ser um cara nota 11 dentro do imaginário americano, eu acho que essa, no fim das contas, era o único real caso que para ele seria o melhor de acontecer antes da eleição. O melhor de ser julgado antes da eleição seria esse caso da Stormy Daniels, porque ainda tem os esforços aí para anular a derrota eleitoral de 2020, tem a questão do Capitólio, também tem os documentos governamentais sensíveis aí que ele levou embora. Depois de ter terminado seu mandato, ele levou embora alguns documentos sigilosos e tudo mais. Então, quando a gente vê esse cara, o que eu vejo, né, pelo menos, né, Dai? Tipo assim, o que me salta ao olho é que ele é conhecido por exceder ou testar, né, esses limites do decoro presidencial e da lei. E acho que isso que é o sexy, né, pro americano, né? Vocês querem um cara nada a ver aí, que tá meio lentinho, ou vocês querem eu que vou lá e apavoro, chego lá e falo que vou tomar todo o petróleo do Maduro mesmo e não dá nada, entendeu? Isso. Então, tipo, tem esse lance... É difícil a gente pensar com a cabeça do colonizador, né? Com a cabeça dos caras, né? Assim, né? No caso deles, né? do neocolonizador. Mas
quando a gente vê isso, assim, a gente vê que quando o cara ele fala que vai, além de vencer a eleição, ele vai começar a perseguir essas pessoas, vai perseguir elementos da família Biden, inclusive o Joe Biden, como se ele acaba autorizando tacitamente todo o seu eleitorado a fazer a mesma coisa, né? Exato. Porque E a gente tem que lembrar de uma coisa também, né? Os Estados Unidos, por mais que já tenha se passado muitos anos do que aconteceu, mas o Bill Clinton foi alguém que ficou pendurado ali por um escândalo sexual, né? Verdade. Que é um escândalo, entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar. Inclusive, a Hillary Clinton ganhou também muita força feminina posteriormente ao escândalo sexual, né? Muita gente se associou a ela por isso. Então, assim, de fato, os velhos ricos, eles têm uma linha ali de, olha, posso ser o tiozão da Playboy, tá tudo certo, mas politicamente nem sempre esses casos se dão muito bem. Verdade. E também vale a gente lembrar nos Estados Unidos que é o seguinte, de fato, essa condenação, esse julgamento de Trump, condenação ainda não, esse julgamento de Trump é o único que pode acabar até novembro, então pode acabar antes das eleições. Existem outros, mas se por algum acaso, de fato é raro, casos fiscais, casos de falsificação, deem em prisão nos Estados Unidos. Mas se por algum acaso ele estiver preso, né, tiver a condenação, ele não vai poder assumir automaticamente como presidente, ele vai ter que passar para o vice-presidente assumir essa função. Então, no mínimo, existe uma insegurança aí, e outra questão é que é histórico o julgamento de um presidente dos Estados Unidos. Então, pelo menos, existe uma questão de insegurança e de comprometimento da imagem do Trump. Então, a gente, pelo menos, fica feliz que existe esse avanço para as pessoas pensarem, olha, peraí, será que é isso mesmo que eu quero, mais uma vez? Não, complicado. O Trump acabou de pagar uma multa de 175 milhões de dólares por fraudar um balanço financeiro. Então, né, se isso também já não abalou, né, essa estrutura eleitoral dele aí, né, a gente tem que manter o pé atrás mesmo. E eu acho que, assim, agora, galera, vamos se preparar porque há de pior, de mais lunático da extrema-direita no que tange a isso também nos Estados Unidos. Então, o Trump, ele acabou de dizer que ele é um orgulhoso dissidente político, se comparou ao Mandela nesse sentido, e ainda o opositor, né, do Putin, né, e nazi flexível é o Alexei Navalny, né? Então ele se comparou aos dois. Então, tipo assim, ó, papagaiada da extrema-direita vai estar em alta nesse ano. A gente sabe como é complicado, né, na hora que a eleição passa lá na metrópole, né? Acaba afetando tudo por aqui, e a gente sabe como isso já afetou o Brasil, então vamos manter o olho aberto. Bem, esse foi o nosso primeiro corte aqui do Plantão do Meteoro. Estive com Daiane Oliveira. Dá uma olhada ali no trampo dela em Daiane J. Oliveira em todas as redes. Também o Guahiro. E prestigia a nossa ficha técnica. Dentro de instantes a gente está de volta para mais um Plantão do Meteoro. Falou? Pam, pam.